Bom dia a todas e todos. É um enorme prazer para mim apresentar a vocês uma pessoa que dispensa a apresentação, mas vou apresentar a si mesmo, meu amigo e colega de Sociologia do Trabalho, Zé Ricardo Ramalho. Zé Ricardo é presidente da Ampox, professor do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia do IFIX, da FRJ. O Zé Ricardo é também filho do Jeter Ramalho, um lendário militante de esquerda do Rio de Janeiro, construtor do PT e enfim, uma figura importante da militância de esquerda do Rio de Janeiro. O Zé Ricardo escreveu um livro sobre o pai dele, um livro importante, interessante, uma presença no tempo. O Zé Ricardo é doutor, mestre e doutor em ciência política pela USP, embora seja um dos melhores sociólogos, talvez o mais eminente sociólogo do trabalho do Brasil, né? Mas doutor e mestre em ciência política, o que é interessante. Escreveu um livro que é referência nos estudos do trabalho, vários, mas um super importante, que é Estado Patrão e Luta Operária, sobre a história da FNME e as lutas operárias na Fábrica Nacional de Motores, uma também lendária experiência estatal, de empresa estatal no Brasil, nos anos 50 e 60. Tem escrito nas áreas de trabalho, desenvolvimento regional e local, né? Tem pensado também sobre a questão amazônica, sobre aspectos ambientais envolvidos na questão do desenvolvimento, vários projetos de pesquisa em andamento nessas direções, e o Zé Ricardo gentilmente aceitou o nosso convite para ir dar essa aula inaugural para o nosso programa, que é um programa pequeno, né? Mas veja só. Então, Zé, de novo, muito obrigado, a palavra é sua. Assim, o Zé Ricardo vai falar sobre trabalho e mudança social. Bom dia a todas e todos. E queria dizer, em primeiro lugar, que estou extremamente agradecido, grato por esse convite de estar aqui nessa instituição tão importante das Ciências Sociais do Brasil. Para mim é uma honra estar aqui hoje. E vou, durante esses próximos 40 minutos, preparei um texto que fala um pouco sobre a discussão de pesquisa em trabalho, com a questão do trabalho de sindicatos nos últimos anos. E vou terminar com um pouco, enfim, lembrar um pouco o tipo de pesquisa que eu estou fazendo hoje, que tipo de associação eu estou fazendo entre o tema do trabalho do sindicato e outras questões relativas principalmente à questão do desenvolvimento e a questão de associação entre sindicato e trabalho com outros movimentos sociais em vários lugares do Brasil. Particularmente a relação do trabalho com a presença de grandes empresas e o impacto dessas empresas em diversas localidades do Brasil. Então, esse tipo de pesquisa que eu estou realizando nesse momento, de certa forma, eu estou buscando trazer a discussão do trabalho para essa temática. Estou ousando um pouco fazer essas relações, mas mais para adiante eu vou explicar como é que eu estou pensando isso teoricamente. Então, eu vou ler aqui, né? Tem aqui algumas sugestões de pesquisa a partir da minha inserção nessa discussão. Evidentemente, esse tema do trabalho é um tema muito amplo e tem vários aspectos que não serão abordados aqui, mas os aspectos que eu selecionei são aspectos que têm mais a ver com a minha trajetória de pesquisa e meu trabalho ligado a essa temática. Em primeiro lugar, a afirmação de que as análises sociológicas sobre situações de mudança na sociedade contemporânea não podem prescindir da discussão sobre a contínua importância do trabalho na vida social.
crises do sistema de produção capitalista de padrão fordista nas últimas décadas, a introdução de novos mecanismos de controle do trabalho e de organização das empresas, o uso de tecnologias da informação, a submissão das atividades econômicas à lógica de um mercado globalizado, resultaram em alterações significativas nas formas de emprego assalariado clássico e na implantação de um novo padrão de relações que se apoia na flexibilidade dos processos e dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Interpretar essas transformações exige da sociologia do trabalho uma renovação da pesquisa empírica. O substantivo corpo teórico construído a partir de investigação sobre espaços fabris e sobre o estabelecimento de formas de controle do processo de trabalho, quando acionados nos dias atuais, não tem sido suficiente para explicar a variedade das novas formas de dentro e fora da fábrica, a flexibilização como elemento central das relações de trabalho e a difusão da subcontratação do trabalho tipo precário. As alterações no universo do trabalho tiveram também o efeito de colocar em xeque as organizações dos trabalhadores e os mecanismos de resistência e contestação estabelecidos nos embates políticos dentro dos espaços restritos da produção ou no espaço público de reivindicações coletivas, o que coloca para os sindicatos hoje a necessidade de repensar suas práticas e buscar novas formas de atuação. A pesquisa sociológica tem constatado que o acúmulo político obtido ao longo do século XX não tem sido suficiente para preservar a capacidade de reação sindical diante das novas estratégias do processo de acumulação capitalista e tem exigido um intenso processo de discussão sobre a forma de manter a instituição como um polo de contestação e regulação das atividades laborais. No caso do Brasil e da América Latina, outras questões se colocam e a pauta se amplia. O fato de boa parte da literatura sobre trabalho ter sido fruto de pesquisa baseada nas sociedades industriais europeias e norte-americanas revela que os estudos e orientações teóricas da sociologia e da economia política têm estado referidos aos contextos de mercados de trabalho formalizados, de presença de mecanismos de proteção social e de sociedades estruturadas a partir da consolidação da indústria e das grandes empresas como centro das atividades econômicas. O processo de globalização da economia, no entanto, despertou outros tipos de pergunta, principalmente porque o enxugamento das empresas forçou a criação de estratégias de eficácia econômica que passaram a incluir entre suas prioridades o deslocamento geográfico e o aproveitamento de vantagens comparativas oferecidas por novas regiões e localidades que se transformaram em nós das cadeias produtivas globais. Um dos principais desafios da sociologia brasileira e latino-americana é justamente investigar a questão do trabalho, tendo como pano de fundo uma situação social marcada pela precariedade dos laços de emprego ou pela existência permanente do trabalho não clássico. O exemplo da informalidade do mercado de trabalho brasileiro já foi até usado como símbolo das novas tendências do padrão flexível de produção, o que Ulrich Beck chamou de brasilianização do mercado de trabalho europeu. O fato da sociologia do trabalho, desde a sua origem, ter se dedicado a estudar principalmente o trabalhador industrial da grande empresa nas suas diversas reestruturações, fez com que pouca atenção fosse dada aos trabalhadores de outros setores, inclusive do setor rural, de tal maneira que a maioria dos conceitos formulados pela disciplina seguem arrastando suas origens industriais e modernas. Para o sociólogo mexicano Enrique de la Garza, a realidade social tem mostrado que o emprego na indústria tem diminuído em favor dos serviços, as micro e pequenas empresas no terceiro mundo não diminuíram, os trabalhos precários aumentaram junto com a aparição das novas qualificações, ou seja, cresceu a importância dos trabalhos não clássicos. Uma nova demanda, portanto, se coloca quanto às elaborações das teorias clássicas de sociologia do trabalho, que não comportam as especificidades dos lugares e dos contextos econômicos e do trabalho. Os estudos sobre trabalho passaram também a reconhecer a necessidade de recriar parcerias
com outras tradições de análise social, ampliando seu escopo de investigação para contextos extra-fabris. Cresce a necessidade de diálogo permanente com a geografia, a história, a ecologia, a antropologia, a ciência política e economia, entre outras. A lógica da globalização econômica, por exemplo, atribui relevância aos territórios produtivos, entre aspas, às localidades e às regiões, na estruturação em rede das empresas e introduz elementos para uma investigação sobre a ação dos atores econômicos e políticos que se organizam nesses espaços. Nesse contexto, torna-se relevante aprofundar o conhecimento sobre a participação do mundo do trabalho, o que inclui trabalhadores e sindicatos, na constituição de novas ordenações econômicas locais e regionais, no exercício do seu poder coletivo nas discussões públicas sobre investimentos e projetos de desenvolvimento, e na sua capacidade de contestar estratégias de precarização dos laços trabalhistas. Bom, em seguida, agora eu vou fazer algumas considerações sobre alguns pontos que eu acho que são importantes, não é, para quem está pesquisando o trabalho nas sociedades contemporâneas. Um primeiro ponto, a questão da flexibilidade e precariedade. A reestruturação da produção de base fordista, o debate sobre a consolidação de um padrão flexível na organização das empresas e na relação de trabalho implantado gradativamente a partir dos anos 70, tornou-se um dos principais assuntos na área de estudos laborais pelo seu caráter polêmico e pela elucidação de pontos de vista diferenciados sobre as consequências sociais dessas novas dinâmicas. Pode-se dizer que as interpretações mais influentes, como as da especialização flexível, Pior-Seibel, Rist-Zeitlin, passaram a enfatizar o caráter positivo das novas formações produtivas, em contraposição à rigidez anterior e aos processos hierárquicos de subordinação dos trabalhadores. Flexibilidade passou a ser palavra-chave nos textos explicativos e no discurso empresarial sobre os processos de reestruturação produtiva e passou a ser defendida como a melhor maneira de lidar com a horizontalização das relações entre firmas, a nova geografia dos empreendimentos, com as novas tecnologias e com as relações de trabalho. A ênfase no caráter positivo dessas mudanças resultou também na construção de uma crítica e um discurso sociológico divergente. As interpretações que adotam o termo precarização, entre aspas, para identificar as mudanças atuais, avaliam que a flexibilização, na verdade, reafirma e sofistica formas de exploração e dominação já existentes nos mecanismos de controle empresarial e, com isso, aprofundam a exclusão social. Esta perspectiva defende a necessidade de um olhar mais crítico sobre os aspectos de virtuosidade referidos e entende que o conceito de precarização social pode orientar a análise científica sobre uma contradição central das sociedades contemporâneas, a contradição entre processos de modernização percebidos como progresso e processos de regressão social cada vez mais visíveis. Análises dos novos processos de trabalho em ambiente fabris, por exemplo, têm constatado que, se por um lado, há experiências que indicam um aumento na margem de independência dos trabalhadores no que se refere à organização do trabalho, por outro lado, constata-se um agravamento da subordinação, principalmente nos novos tipos de contrato temporários, aumentando o poder de influência da empresa sobre o comportamento do trabalhador. Aos argumentos sobre as vantagens de uma maior autonomia, contrapõe-se a estratégia de redefinição da articulação entre o coletivo e o individual, assim como por trás da redefinição de coletivo, de autonomia, estaria ocorrendo uma reapropriação da autonomia dos assalariados por parte das gerências. Estratégias gerenciais estabelecidas com a lógica da flexibilidade e da adoção de novas tecnologias têm impacto sobre práticas de resistência operária construídas e consolidadas no período fordista. A curiosidade inerente a esse aspecto do controle fabril está na identificação de como ocorre o processo de reconstituição de uma cultura operária de resistência política nesse novo contexto. De que modo a exigência de mais escolarização e qualificação e de uma certa autonomia nas decisões coletivas
relativas ao processo produtivo, vistas como uma estratégia para aumentar a subordinação e o poder de influência da empresa sobre o comportamento, como essas exigências podem também funcionar como uma oportunidade para se estabelecer um uso diferenciado e contestatório do sentido de coletividade imposto pelas empresas e assim recuperar um poder de reivindicação que se enfraqueceu com as transformações do mundo do trabalho. O debate sobre a centralidade do trabalho na Constituição da Sociedade Capitalista Industrial, tratado com relevância por textos clássicos da sociologia, adquiriu novos contornos teóricos influenciados pela realidade dos países europeus mais industrializados. Uma das vertentes questiona a capacidade da experiência do trabalho de explicar de modo totalizante a variedade das novas experiências, muitas vezes fora do espaço privilegiado da produção. Habermas, Hoff. Embora as argumentações de Hoff e Habermas sejam consistentes ao proporem uma revisão do uso da categoria trabalho, baseada em uma perspectiva muito voltada para a centralidade da produção industrial, isto não significa que o trabalho tenha deixado de ocupar um lugar importante nas análises sociológicas recentes, tendo em vista a necessidade de elucidar a diversidade de formas de trabalho oriundas do processo de restauração e os vínculos entre esse processo produtivo e suas consequências sociais mais gerais. Independentemente de sua capacidade ou não de concentrar as explicações sobre o funcionamento da sociedade capitalista recente, o fato é que a questão do trabalho no contexto da restauração passou a ser objeto de intensa investigação sociológica. Essa problemática se estende agora para a realidade dos países integrados à rede global e que participam desse mercado de trabalho ampliado. Discute-se também, de modo mais generalizado, a questão da identidade social criada através da atividade do trabalho que funcionou na Europa do estado de bem-estar social como o grande integrador, entre aspas, Castell, e através dos direitos inscritos no Estatuto do Assalariamento. Autores como Robert Castell, por exemplo, reconhecem as dificuldades da identidade pelo trabalho, mas argumentam pela sua importância em certos grupos sociais. Abre aspas, certamente é possível identificar vários círculos de identidade coletiva fundada, primeiro na profissão, no coletivo do trabalho, e que pode prolongar-se em comunidade de moradia, o bairro popular, em comunidade de modo de vida, o bar, o pertencimento sindical e político. Na sociedade industrial, sobretudo para as classes populares, o trabalho funciona como grande integrador, o que não implica num condicionamento pelo trabalho. O segundo ponto é o tempo de trabalho. Na medida em que a jornada de trabalho regulada pela legislação foi sendo gradativamente burlada pela exigência de atividades que se estendem por horários pouco comuns, ocorreu uma intensificação do trabalho e novas exigências com relação ao uso do tempo. Esta nova situação confirma a importância atribuída ao controle do tempo por parte dos empregadores e coloca em debate a autonomia real dos indivíduos para decidir sobre o seu tempo de trabalho e combiná-lo com outras esferas da vida. Enquanto a estrutura da produção se subordina ao despotismo do mercado, Buraoi, a volatilidade da demanda afeta diretamente a organização do trabalho, apertando os horários e aumentando a pressão sobre os trabalhadores. Nos novos padrões organizacionais, o tempo de trabalho se transformou em uma variável que se ajusta às exigências da produção e, para os trabalhadores, a fronteira entre o território do trabalho e o território da vida privada, da casa, da família, se tornou mais porosa, menos clara. Esta situação, no caso do Brasil, ganha um contorno que se agrava pela presença do emprego não formalizado e das formas precárias e até degradantes de trabalho. A questão que se coloca para a pesquisa é a de identificar a complexidade dos novos mecanismos de controle do tempo de trabalho, a criação de novas estratégias de subordinação por parte das empresas e a reação ou adaptação dos trabalhadores e de seus órgãos de representação a esse contexto. Terceiro ponto, trabalho não clássico. Analistas afirmam que a economia informal não minimiza ou reduz a exploração, mas tem combinado flexibilidade e exploração, produtividade e abuso, empresários agressivos e trabalhadores desprotegidos. O novo no presente contexto seria o crescimento do setor informal
mesmo nas sociedades altamente institucionalizadas, às expensas das relações de trabalho já formalizadas. Castells, Portes, entre outros. O desenvolvimento teórico da sociologia do trabalho privilegiou, na maior parte dos casos, a investigação sobre o mercado de trabalho, processo de trabalho e a relação de trabalho assalariado e induziu os pesquisadores a não atribuir a importância devida à extensão das atividades não assalariadas, assim como a extensão dos trabalhos informais, precários, inseguros, flexíveis, não estruturados, atípicos, ou, em outros termos, o chamado trabalho não clássico. Henrique de la Garça. Para Henrique de la Garça, esse descuido resultou em não se considerar essas categorias antigas e novas de trabalhadores como capazes de, abre aspas, constituir identidades coletivas, projetos ou sujeitos coletivos, fecha aspas, vislumbrando um futuro de fragmentação e redução ao individual. Para este autor, a questão que se coloca é explicar as fontes da identidade e da ação coletiva entre trabalhadores situados em relações não claras de assalariamento. E, ao não se restringir ao trabalho assalariado, discutir um conceito ampliado de trabalho. Agora tem uma homenagem aqui ao nosso colega ao lado. No Brasil, esta questão ganha destaque pelas características do mercado de trabalho. Entre as várias manifestações, ressalta a interpretação que relativiza a visão da informalidade vista como um problema. Segundo o professor Adalberto Cardoso, abre aspas, a informalidade é a forma mais importante de construção de sociabilidade urbana dos pobres do Brasil e na América Latina. A informalidade, para a maioria das pessoas, não é uma escolha. Isso ocorre porque essas pessoas não encontram outra forma de sobrevivência. Na América Latina, a informalidade faz parte da história dos países que a compõem. No meio rural ou urbano, as pessoas precisam ganhar dinheiro, ganhar a vida. Então, construíram seus meios de sobrevivência da forma que puderam. Fecha aspas, Adalberto. Ponto 4, trabalho material. Segundo de la Garça, se há algo que caracteriza e modifica os conceitos anteriores de trabalho e processo de trabalho do fim do século XX, é a extensão da produção imaterial e a transformação e geração de objetos puramente simbólicos. O produto do trabalho imaterial comprime as fases econômicas tradicionais de produção, circulação e consumo em um só ato, complexificando as relações sociais de produção ao fazer intervir um terceiro sujeito, o consumidor, no processo de produção junto ao trabalhador e seu patrão. Se uma parte dos serviços implica que o produto não é separável de quem o produz ou quem o consome, isto significa uma reformulação de quem são os atores no processo produtivo. Se o serviço é capitalista, seguirão presentes trabalhadores assalariados e empresários, mas um terceiro ator entrará de maneira direta no processo de produção, que não se apresenta nem como assalariado, nem como patrão, que é o consumidor, o usuário. Para Postman, esse trabalho tornou-se base, o trabalho material tornou-se a base para a formação de um tipo diferente de trabalhador e trouxe uma desconexão entre a regulação pública do trabalho. Com a regulação pública do trabalho. O direito do trabalho, tal como conhecemos, leva em conta o local específico de atuação do trabalhador. Os direitos trabalhistas, jornada de trabalho, descanso semanal, férias, acidente de trabalho, etc., valem somente quando a pessoa está exercendo seu trabalho em um local designado para isso. Quando ela não está nesse local, os direitos não estão conectados com ela. Como o trabalho material vem sendo realizado de forma cada vez mais distante do espaço em questão, há um deslocamento da regulação pública. Ponto 5, gênero e trabalho. Pesquisas sobre as repercussões da especialização flexível dos novos modelos de organização e desenvolvimento industriais, principalmente, mas também em outros setores empresariais, assim como os impactos das reestruturações produtivas sobre a qualificação ou sobre a formação profissional, mostram uma extensão, significação e alcance diferenciados conforme se trate de trabalhadores homens ou mulheres. Irata, Abreu, etc. E nos estudos sobre a classe operária, os dados produzidos a partir do protótipo paradigmático do operário de fábrica masculino induzem a aceitação do fenômeno da exclusão não só das mulheres, mas também dos não assalariados, dos trabalhadores independentes e dos desempregados. Relações de trabalho flexíveis
alteraram o cotidiano e a organização das famílias e introduziram de forma definitiva a questão de gênero na pauta dos pesquisadores do trabalho. Conclusões de uma investigação recente realizada na Europa demonstraram a forte interferência do uso do tempo no equilíbrio entre a vida e o trabalho. O mesmo se aplica a determinados tipos de emprego no Brasil e na América Latina. Fica demonstrado que o trabalho em tempo parcial está no centro do debate sobre flexibilidade por ser considerado uma disposição que faz aumentar os níveis de emprego, em particular das mulheres. Do mesmo modo, se recupera o trabalho a domicílio, comum nos primórdios da Revolução Industrial. O trabalho a domicílio ressurge como um expediente do capital para flexibilizar o uso na força de trabalho, consistindo em tarefas simples e repetitivas, parte ou etapa da produção de um produto complexo, realizada diretamente para uma empresa que produza ou monte o produto final. Embora esse novo perfil do mercado de trabalho possa ser visto positivamente por parte das mulheres, por permitir conciliar o emprego com outras responsabilidades domésticas, quando se discute a conciliação entre trabalho e necessidades da família, a maioria das mulheres nessa pesquisa que me referi demonstraram ter problemas para lidar com as novas demandas. Tratar dos mecanismos de dominação através do trabalho no que diz respeito à vida familiar e à participação feminina, tornou-se, portanto, um ponto de debate e de pesquisa essencial no sentido de permitir avaliar a invasão do controle do tempo de trabalho em outras esferas da vida social, redefinindo diferenças tradicionais sobre o papel das mulheres na família e no emprego. Ponto 6. Trabalho, pobreza e exclusão social. As mudanças no universo do trabalho sugerem também uma inevitável articulação com as condições sociais para além dos muros das empresas, associando as novas características de ocupação e emprego às questões relativas à pobreza e à exclusão social. Neste caso, está em jogo o questionamento da função integradora do trabalho na sociedade frente à redução da presença do Estado e dos sistemas de proteção do emprego e flexibilização das leis laborais. Cria-se nesse contexto uma diferenciação social importante entre um trabalhador empregado e o trabalhador pobre, com repercussão sobre diferentes setores da vida social. A reflexão de Robert Castel, mesmo com base em situações de países com políticas de bem-estar social, traz bons elementos para se pensar essa questão. Para ele, o trabalho não pode ser pensado enquanto relação técnica de produção, mas como um suporte privilegiado de inscrição na estrutura social. Existe uma forte correlação entre o lugar ocupado na divisão social do trabalho e a participação nas redes de sociabilidade e nos sistemas de proteção que amparam o indivíduo diante dos acasos da existência, possibilitando o que, entre aspas, zonas de coesão social. Assim, associar trabalho estável e inserção relacional sólida vai caracterizar uma área de integração, enquanto a ausência de participação em qualquer atividade produtiva e o isolamento relacional vão ter como consequência os efeitos negativos da exclusão. Ponto 7. Trabalho e direitos humanos. A articulação das atividades empresariais em redes produtivas, muitas de caráter nacional e global, e a situação de precarização dos laços de trabalho ampliada pelas práticas de flexibilização, embora apresentadas como propostas de modernização da economia, não erradicaram as situações extremas de exploração do trabalho e a permanência injustificável de trabalho infantil e de formas de trabalho coercitivas análogas à escravidão. Esta realidade brasileira, comum também a outros países e que se apresenta em áreas urbanas e rurais, repõe o debate sobre o uso desse tipo de prática como estratégia permanente de dominação sobre o trabalho e de desrespeito a direitos humanos básicos. No Brasil, ao longo das décadas de 80 e 90, a discussão sobre o trabalho escravo, entre aspas, ganhou outra dimensão política ao servir como categoria para designar toda sorte de exacerbação da exploração, da injustiça e da desigualdade entre os seres humanos nas relações de trabalho. Os exemplos de degradação do trabalho se tornaram tão injustificáveis que o termo escravidão acabou servindo como denúncia de uma forma de desigualdade no limite da desumanização
espécie de metáfora do inaceitável, afetando a sociedade como um sentimento de indignação que só recentemente foi capturado por legisladores incorporados às leis. No fim dos anos 90, houve um avanço na interpretação sobre o trabalho escravo, entre aspas, no sentido de criminalizar condutas, entre aspas, ainda não incluídas legalmente na categoria de crimes que eram, todavia, mais nocivas que aquelas já legalmente criminalizadas. Nas interpretações formais e conservadoras do direito, o conceito jurídico de escravidão estava atrelado unicamente ao critério da liberdade formal. Fazia-se necessário incluir na conceituação dos crimes outras práticas, como as que atentam contra a dignidade da pessoa. Ponto 8. Trabalho e sindicato. A reestruturação das empresas com vista a melhor competir em mercados globalizados, além de ter flexibilizado relações trabalhistas, trazendo segurança e precariedade de contratos, atingiu também as ações sindicais. Os sindicatos ganharam importância ao longo do século XX através de enfrentamentos políticos em variados níveis, desde a resistência fabril aos mecanismos de controle do trabalho até as greves que contestaram a distribuição das riquezas produzidas e reivindicaram melhores condições salariais e de vida. Além disso, existia o componente político referente a uma perspectiva emancipatória das classes trabalhadoras, parte integrante do debate sobre diferentes formas de ação sindical e sua ligação com uma proposta socialista. A força política do sindicato ficou evidente por suas ações ao longo do século passado e sua organização resultou na constituição de um polo de poder de contestação aos processos de acumulação de capital. A questão de pesquisa que se coloca é avaliar as alternativas políticas da instituição sindical nessa nova conjuntura. Qualquer discussão teórica sobre processos de ação coletiva associados à classe trabalhadora fabril e sobre o sindicato precisam levar em conta que antigas práticas políticas se mostraram defasadas diante das novas estratégias gerenciais e diante do modo como se reconstituiu o mercado de trabalho, e que novas práticas coletivas enfrentam as dificuldades relativas a uma desfiguração gradativa do trabalho como fator fundamental para a formação de uma identidade e de um sentimento de pertencimento social. Investigações sociológicas sobre sindicatos realizadas nos últimos anos já apontam para a existência de alterações na pauta sindical, revendo práticas anteriores e elaborando outras formas de lidar com a vida do trabalhador em sua totalidade. A nova natureza do trabalho tem aproximado as instituições de defesa dos trabalhadores de outras esferas da vida social, em particular aquelas que se organizam com base nos interesses dos trabalhadores nos lugares onde vivem. Nos Estados Unidos, fala-se de uma nova forma de exercer o poder coletivo, Kahleberg, que representaria o exercício do interesse de classe não restrito à produção, mas em conjunto com o interesse de consumidores que moram em localidades. Constata-se uma sensibilidade, cada vez mais uma preocupação com os destinos e a gestão das cidades e das regiões, com o meio ambiente, a saúde, a educação, etc. Isso inclui, além de uma perspectiva diferente de organização e mobilização, a participação em fóruns de debate e a proposição de temas como o papel das empresas na sociedade, o problema da educação, os investimentos econômicos e as questões regionais associadas à preocupação central com a temática do trabalho. Trata-se, portanto, da necessidade de voltar aos sindicatos para identificar sua adaptação aos novos contextos e sua mudança de rumos políticos organizacionais e avaliar novas formas de ação coletiva. A discussão sobre trabalho e emprego em contextos marcados por mudanças no processo produtivo e a preocupação dos sindicatos com o impacto das novas estratégias empresariais sobre a vida das populações que vivem em localidades atingidas pela reestruturação tem significado uma busca diferenciada de mecanismos de resistência e de confronto político. Nesse sentido, novas formas de colaboração política têm sido articuladas para reivindicar direitos sociais e direitos de cidadania. Assim, por exemplo, movimentos organizados em função de demandas ambientais, de melhores condições de vida urbana, se tornam parceiros naturais dos grupos que defendem os direitos do trabalho. Da mesma forma, os movimentos sociais que atuam nas áreas rurais, em confronto com as estratégias das grandes propriedades voltadas para o mercado mundial, encontram uma identificação política com as lutas dos trabalhadores rurais e urbanos pelo fato de estarem também enfrentando uma mesma lógica que tem a marca predominante dos interesses do mercado capitalista. Agora, o último ponto
que eu estou chamando de Trabalho, Desenvolvimento e Territórios Produtivos, eu vou fazer uma ponte com, falar rapidamente sobre o tipo de pesquisa que eu estou realizando agora. A importância de novas experiências institucionais estimuladas pela incorporação das localidades e de suas vantagens comparativas às estratégias das empresas que seguem uma lógica internacional, assim como as questões relativas ao papel das pequenas e médias empresas no mercado globalizado, tudo isso insere na discussão dos estudos do trabalho a questão do espaço e da sua construção social. As localidades e as regiões experimentam de modo diferente os efeitos econômicos das mudanças ocorridas nas empresas. No entanto, essa nova conjuntura fez crescer o debate sobre estratégias de desenvolvimento econômico e social, ora para debelar a crise e decadência, ora para evitar a implementação de práticas gerenciais que resultem em redução de postos de trabalho e de desemprego. Minha investigação atual procura articular a problemática do trabalho com a retomada do tema do desenvolvimento e o impacto de intervenções estatais e empresariais sobre territórios, estrutura de poder, relações de emprego e condições de trabalho. Discute também situações nas quais sindicatos e movimentos sociais tentam trazer para o espaço público as decisões normalmente tomadas em esferas privadas e a preocupação em avaliar os efeitos sociais dos projetos de investimento que atingem localidades e regiões, criando uma ação diferenciada de engajamento em disputas de poder e experiências institucionais inovadoras. A investigação sobre os impactos de processos de desenvolvimento em territórios produtivos marcados pela intervenção econômica de grandes empresas multinacionais e de políticas de Estado torna-se mais complexa na medida em que se atribui poder de interferência e contestação política aos atores locais, direta ou indiretamente afetados pelas mudanças sociais resultantes desses processos. O peso atribuído às escalas regional, internacional e principalmente global como espaços de decisão e ação econômica e política de empresas tem limitado o entendimento de que sua constituição efetiva passa pela localidade. Na verdade, o enraizamento territorial da estratégia corporativa é condição essencial da dependência compartilhada, ainda que assimétrica, dos diferentes agentes da reprodução das relações sociais territoriais. Dessa forma, a escala local, entendida como espaço das relações de poder fundadas na interação cotidiana entre múltiplos agentes, se coloca como unidade analítica importante no estudo do condicionamento social da ação econômica. Interpretar os desdobramentos da globalização das atividades implementadas pelas redes globais de produção em suas múltiplas escalas é uma tarefa complexa. Nesse sentido, utilizo a perspectiva teórica do modelo das redes globais de produção, Henderson e outros, por considerar que as corporações interferem, mas também sofrem interferência de fatores sociais, políticos e econômicos diversos, dispostos em espaços locais, nacionais e internacionais, e por atribuir importância à participação e ao papel do trabalho. Para essa linha de investigação, abre aspas, empresas, governos e outros atores econômicos de diferentes sociedades, às vezes têm prioridades diferentes vis-à-vis à lucratividade, ao crescimento, ao desenvolvimento econômico. Isso significa dizer que as implicações da rede de produção para as empresas e para o desenvolvimento econômico em cada local não podem ser mensuradas a partir da lógica de organização da rede e da distribuição do poder corporativo dentro dela. Grupos estratégicos heterogêneos, como empresas e associações patronais, sindicatos de trabalhadores, assim como movimentos e organizações não governamentais, operam recursos econômicos, políticos e sociais diferenciados que se expressam em formas específicas de poder. Iniciativas lideradas por empresas que compõem redes globais de produção podem suscitar confrontos políticos agudos face à imposição das estratégias do poder econômico e empresarial. Investigar a constituição
e as manifestações de resistência e contestação, os repertórios críticos acionados para reivindicar, descrever as trajetórias dos principais atores locais postos em cena, permite aprofundar uma discussão sobre formas de contestação política, o modo como projetos de desenvolvimento se justificam e logram se consolidar diante dos problemas sociais e ambientais gerados. É nesse sentido que se coloca a preocupação teórica de incorporar e enfatizar a participação do trabalho e dos sindicatos nos debates sobre a globalização e sobre os recursos de poder das empresas globais. Para um conjunto de autores, pouco tem sido dito sobre o trabalho como um constituinte ativo da economia global. E, de acordo com esses autores, o trabalho é mais comumente assumido como parte intrínseca do processo de produção e os trabalhadores são tipicamente apresentados como vítimas passivas da busca inexorável do capital em busca de salários mais baratos. E para esses autores, a centralidade do trabalho só se torna evidente durante momentos periódicos de ação trabalhista aberta, tais como paralisações e greves. E defendem, esses autores, que é com o desenvolvimento de uma perspectiva crítica do trabalho como agência que se deve interpretar o posicionamento dos sindicatos na economia global. Esses autores consideram que os sindicatos devem ser vistos como organizações que representam elementos particulares de uma classe trabalhadora que tem geografias distintas e identificam, por essa razão, uma diversidade de posições que variam de organizações sindicais com a aspiração de unificar a classe operária contra o capital ao nível ideológico, capital global ao nível ideológico, até sindicatos mais moderados que se comprometem com princípios de uma justiça social global. No entanto, conforme afirmam McCormick e Hyman, mesmo com a desorientação dos sindicatos com relação ao seu papel no século XXI, diante da incapacidade dos governos de resistir à globalização econômica e da transnacionalização das empresas de grande porte, estas instituições continuam a ser atores socioeconômicos relevantes e que os tempos difíceis, abre aspas, podem estimular um novo pensamento, trazendo novas oportunidades. Uma boa parte das análises sobre os efeitos da globalização econômica tem enfatizado a estratégia de enfraquecer e destruir o movimento trabalhista sindical em nível global. Mais recentemente, contudo, um grupo consistente de sociólogos e historiadores do trabalho, Peter Evans, Ed Webster, Ronald Monk, entre outros, no Global Labour Journal, iniciou um processo de revisão dessas versões, enfatizando em contrapartida a criação de oportunidades através do próprio capitalismo global para uma organização também global dos trabalhadores. Um dos postulantes dessa perspectiva, Peter Evans, critica, abre aspas, as lamentações de que o neoliberalismo e globalização destruíram o movimento trabalhista, fecha aspas, e considera que, abre aspas, o capitalismo global neoliberal dá ao movimento trabalhista uma nova oportunidade para conseguir os velhos sonhos de transcender identidades paroquiais e fronteiras nacionais. Mas alerta para o fato de que a eficácia da resposta do trabalho não se encontra na invenção de uma única forma organizacional, mas na interconexão de diferentes formas, diante dos desafios postos pelo contexto político e pelos diferentes tipos de capital. E de que o reconhecimento das oportunidades globais não significa ignorar a contínua centralidade dos conflitos políticos em nível nacional e local, nos quais se constituem os mecanismos de contestação. Então, para concluir, pesquisar e discutir o trabalho na sociedade contemporânea permanece, portanto, uma tarefa essencial para os cientistas sociais preocupados em compreender a mudança social. Os novos usos, a complexificação da divisão do trabalho, flexibilização das atividades não reduziram a sua importância como fator essencial de manutenção do sistema capitalista e, em diferentes contextos, o trabalho mantém seu caráter formador de identidade de classe. Por outro lado, os efeitos da introdução de novas estratégias empresariais e a imposição da flexibilidade como um novo padrão nas relações capital-trabalho colocaram em xeque e enfraqueceram a resistência dos trabalhadores e sindicatos ao uso continuado de práticas de emprego precário e desprotegido de regulação legal. No entanto, novas pautas foram introduzidas e questões relativas à forma de ação coletiva e de articulação institucional e política para assuntos relativos ao trabalho em territórios produtivos se tornaram parte importante das novas estratégias das instituições de representação dos trabalhadores. Em resumo, o novo contexto deixa para os pesquisadores o desafio de rever conceitos
e mudar novas interpretações sobre o funcionamento desse padrão produtivo e das formas de resistência que se constrói nos espaços de trabalho reformulados. Obrigado. Muito obrigado, Zé Ricardo. Nós temos, em geral, aula inaugural, a pessoa fala, a gente agradece, mas, se você permitir, a gente pode abrir um tempinho para um debate. Eu abro... Ou comentários. Não precisa ser... Abro para comentários. Carlos Antônio, depois Fabiano. Obrigado, Zé Ricardo, muito interessante. Eu queria fazer talvez levantar a bola para você refletir um pouco com a gente aqui, sobre uma questão que sempre que me interessa particularmente, que é o seguinte: eu acho que quando a gente pensa nessas relações de trabalho, a gente também tem que pensar um pouco na estratificação da sociedade. Eu acho que tem significados muito diferentes quando a gente fala em flexibilidade, por exemplo, num setor de ponta de tecnologia, de IT, e quando você fala de trabalhadores pouquíssimo qualificados e etc. Né? Assim como também existe uma interpretação que eu acho muito interessante sobre a expansão das desigualdades nas sociedades do capitalismo mais avançado, que eu acho que talvez no Brasil esteja acontecendo de forma oposta, que é a ideia de que tem que está aumentando a proteção e a regulação de trabalhos. Ao mesmo tempo que existe uma flexibilização assim no topo da estratificação, também existe proteções em termos de regulação, certificados e portas de fechamento na porta de entradas no topo, né, no trabalho no topo. Né? A gente sabe que, por exemplo, a desigualdade nos Estados Unidos está aumentando, não é porque os salários no topo estão aumentando. Então tem uma série, né, é devido a salários, quer dizer, a trabalho também, né, enfim, tem prêmios e etc. e tal, mas existem proteções lá em cima e lá parece que está havendo uma diminuição das proteções embaixo, né, o que a gente historicamente tinha, mas talvez no Brasil esteja acontecendo o contrário. Você tem uma expansão do salário mínimo, você tem certas regulações embaixo, embora tenha um setor informal muito grande. Então, eu, assim, um pouco pensar a relação dessas coisas com a estratificação, que eu acho que tem significados bem distintos, né? Quando a gente fala em flexibilização, num lugar é uma coisa, no outro lugar é outra coisa completamente diferente, ou etc. Né? Então, enfim, é isso. Fabiano. Ouviu. Zé Ricardo, então, também acompanhando o Carlão, achei excelente a apresentação, muito estimulante. Agora me ocorreu um ponto ao longo da sua fala, é a questão do papel da política nessa história, né? Como que se pode pensar a partir da política uma rearticulação dos não proprietários, né, dos não empresários, no sentido de amenizar as consequências distributivas e societais, né, desses novos formatos do capitalismo, né, que particularmente me preocupa como a política democrática, né, se articula está se articulando com essa transformação. Minha pergunta é se há alguma reflexão nesse sentido na literatura que com a qual você tem trabalhado, e particularmente, evidentemente, aí o papel dos partidos de esquerda, né? Como é que eles estão se adaptando e tentando se articular com os novos agentes, novos atores sociais, no sentido de formular respostas políticas para esse novo período do capitalismo. Edmond. Obrigado, Zé Ricardo. Primeiro, quero dizer quanto é importante sua fala para reafirmar a centralidade do trabalho para pensar as identidades sociais
período onde tem tantas modas intelectuais postmodernas que se desinteressam completamente dessa questão, de maneira, acho, completamente errada. Eu tinha 3 questões. Uma parecida com a do Fabito, a questão da política. As grandes interpretações, digamos, do tipo da escola da regulação, tendem a subestimar a importância da construção política das relações de trabalho, da proteção do trabalho, etc. Nas reflexões sobre os diversos tipos de capitalismo, Espen Andersen, coisas assim, já tem mais avanços sobre a política. Da mesma maneira que você insistiu sobre a importância do espaço, da localidade, da região, sobre a construção do sistema econômico, acho que a construção política também faz muita diferença. As relações de trabalho na China têm pouco a ver com as relações de trabalho no Brasil ou na França. E isso é um mundo globalizado, de certa maneira, não desaparece, não se homogeneiza tão rapidamente. Segundo ponto, acho que seria bom insistir mais sobre uma transformação que você mencionou rapidamente, mas que acho mais vale a pena ressaltar mais, que é o crescimento da economia dos serviços. Nos maiores países capitalistas, mais desenvolvidos, a economia dos serviços representa a maior parte do emprego e a maior parte do valor ajutado. Agregado. Valor agregado. E, bom, não é assim em todos os países, mas é uma tendência crescente e isso representa um desafio, acho, para a sociologia do trabalho, que pensou, e isso se podia ouvir na sua fala, pensou o trabalho a partir da fábrica. E pensar o trabalho em um mundo onde tem mais trabalho nos serviços que nas fábricas é outro problema. E o terceiro ponto eu esqueci. Deixa eu fazer um pequeno comentário também, pegando um pouco o gancho da última fala do Edmond, e trazer um pouco o Brasil para essa discussão. Você trouxe também, ao falar dos territórios produtivos, mas a questão, Edmond, é que é verdade que a sociologia do trabalho europeia, tal como ela foi construída, ela pensou o trabalho a partir da fábrica. E nós importamos no Brasil isso, os conceitos, as abordagens, os modos de se pensar tanto o trabalho quanto o sindicalismo, as existências, as formas de organização, as possibilidades, blá, blá, blá. É muito recente o processo brasileiro de revisão disso e de tentativa de construção de conceitos próprios, brasileiros e latino-americanos, do nosso processo de construção do mundo do trabalho, por causa da informalidade, porque a indústria nunca foi hegemônica. Nós nunca tivemos uma industrialização que produziu trabalho assalariado, regulado, etc., para a maioria, e blá, blá, blá. Então, a gente tem uma ordem do trabalho que é muito diferente, né, daquilo que foi conceitualizado e que a gente importou. Por outro lado, a afirmação no mundo em que já não há mais trabalho industrial. Esse é o mundo europeu, porque o trabalho industrial está aí. Se você olha o planeta, né, o planeta é industrial, só que a indústria está num lugar específico que é a Ásia. Né? Não é só a China, a Ásia. Então, há uma divisão internacional do trabalho, que a indústria se deslocou para um lugar do planeta e esvaziou esse tipo de emprego, mas nunca se teve tanto trabalho industrial no mundo. Né? Nunca tanta gente está envolvida na produção industrial como agora. Né? A escala é outra. Porque é claro que o mundo tem muito mais gente, mas em termos proporcionais, não em termos absolutos, em termos proporcionais, o mundo nunca foi tão industrial. Então, ainda é possível você pensar
né, a partir da indústria, se você desloca o olhar para outro lugar do planeta. E, então, esses conceitos têm que ser revistos, estão sendo revistos, etc., mas essa questão não pode ser deixada de lado, acho eu. Né? Só um comentário. Comentário essencial aqui. Bom, isso é uma discussão, né? Nós estamos discutindo, né? Não vou responder. Eu acho que, quer dizer, como eu falei aqui, tem várias questões que eu teria que, eventualmente, se eu lembrasse de todas, né, e tal. E certamente a discussão da estratificação é fundamental, né? Só não coloquei aqui, mas também, por exemplo, eu falei aqui de gênero e trabalho, mas por que não falar de raça e trabalho, né? Então, enfim, tem vários outros, a migração, movimentos migratórios e trabalho, quer dizer, tem várias alternativas. Eu preciso confessar que a minha formação foi toda voltada a um perfil de trabalhador industrial que tem consciência política, que se envolve na política, etc. Então eu estou fazendo um enorme esforço, né, para tentar, quer dizer, ampliar desse perfil. Embora o trabalho de pesquisa que eu estou fazendo, que pega 3 regiões diferentes no Brasil, está levando em consideração esse tipo de perfil, trabalhador fabril e tal, que se envolve na política. Depois eu vou falar sobre isso. Enfim. Então, acho que você tem razão. E flexibilidade também tem uma variação muito grande, mas o termo flexível, ele ganhou uma dimensão que ultrapassou as especificidades, entendeu? Porque virou tudo flexível. O padrão flexível, eu chamo de padrão flexível. Padrão fordista, Fordismo também tem uma quantidade enorme pode ser chamado de padrão fordista. E o flexível, eu acho que também, né? Agora, esse exemplo que você deu dos Estados Unidos é interessante, mas uma pesquisa, um survey que eu fiz recentemente não, uns 10 anos atrás, desculpa. Porque tudo agora é muito rápido, entendeu? Então 10 anos já é uma coisa muito antiga. Numa fábrica aqui no Rio de Janeiro, e o grau de insegurança no trabalho, do emprego, com relação a gerente, eu fiz a pesquisa com gerentes e com os trabalhadores, era igual. Tanto um quanto o outro achava que podia ser mandado embora no dia seguinte, entendeu? A porcentagem, mas aí bom, a questão que o Fabiano colocou e o Edmond também, da política, é uma das questões para mim mais importantes nessa pesquisa que eu estou fazendo, porque eu estou, sem desconsiderar a questão macro, né, do capitalismo, das grandes empresas, etc., eu estou querendo atribuir no meu trabalho a importância, a ação dos atores, a ação dos atores nas localidades e a constituição de um poder coletivo. Quando as empresas vêm se implantam nessas localidades, elas têm a intenção de produzir um tipo de articulação do trabalho que tem a ver com as suas matrizes, tem a ver com outros... E elas não conseguem considerar, elas não conseguem ver que... conseguem, mas, enfim, que existe um poder também institucional, quer dizer, essas localidades não estão desprovidas de instituições, o Estado funciona, etc. E o poder coletivo. Eu estou chamando poder coletivo, né, o poder desses outros setores, é um poder, esses agentes, atores sociais não têm um poder igual, é assimétrico, poder assimétrico, mas eles têm poder, né? Então, toda a discussão, por exemplo, de desenvolvimento, e aí eu peguei 3 exemplos no Brasil, com propostas, com grandes empresas, com propostas de desenvolvimento regional e local, mas com histórias completamente diferentes. Portanto, os resultados desse embate entre o poder empresarial, o poder institucional e o poder coletivo, esse embate é muito diferente conforme esse conjunto de coisas, história das instituições de representação, depende do contexto. Por exemplo, um dos exemplos que eu estou trabalhando envolve claramente a questão ambiental, né? Questão ambiental ligada, associada ao trabalho, porque a poluição é uma coisa que afeta não só o trabalhador, não é, as condições de trabalho, mas também afeta as comunidades em volta, enfim. Então, tem uma associação de temas, não é, que compõem esse poder coletivo de contestação, que
que são importantes e são diferenciados, mas que têm resultado, na verdade, em termos de retorno por parte da... Então, a política é fundamental nesse processo, e as formas de articulação política não se dão necessariamente através dos partidos, tá? Se dão através de, dependendo dos lugares, através de ONGs, através de outras instituições que têm tradicionalmente uma posição de contestação à ação das empresas, igrejas, etc, etc. Então, acho que é uma combinação de coisas. De qualquer forma, eu acho que eu acho que é interessante porque o repertório de situações de confronto político, ela ultrapassa o padrão tradicional da relação capital-trabalho nesses contextos, entendeu? Na hora que você... Agora, um dos casos que eu estou discutindo já há algum tempo, que é o caso do ABC Paulista, lá a presença do sindicato nas discussões sobre desenvolvimento econômico regional é fundamental, entendeu? É importantíssimo. Para vocês terem uma ideia, vocês talvez já saibam disso, mas enfim, o ABC, a partir do Celso Daniel, criou uma estrutura, não é, coletiva de discussão sobre os destinos das localidades, e um dos atores principais nesse processo foi o sindicato, a ponto de hoje o presidente da Agência Regional de Desenvolvimento do ABC ser o presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Né? Então, discutindo, né, esse tipo de questão, né? É claro que isso é diferente, lá o ABC é especialmente particular com relação a isso, mas de qualquer forma mostra um tipo de preocupação que ultrapassa claramente as relações simples oposição capital-trabalho. Envolve também a preocupação com o lugar que você mora, enfim, né? Não sei se eu consegui responder exatamente. A economia dos serviços, isso é uma coisa fundamental. Eu usei aqui um pouco o sociólogo mexicano Henrique de la Garza, que trabalha muito com essa ideia da introdução do cliente nessa relação, né? Então, por exemplo, atividades bancárias, no bancário, né? O controle do processo de trabalho do bancário não se dá só através do gerente do banco, mas se dá também através da ação dos clientes do banco. Então, é uma situação de controle de processo de trabalho que a gente não tinha identificado antes, né? E que fica mais claro no momento que você está tratando a questão dos serviços, né? Então, isso eu acho que é um desafio, né? E agora todo esse debate atual, né, sobre terceirização, os sindicatos bancários certamente será um dos mais atingidos, porque uma das grandes demandas é exatamente contra esse processo de terceirização das atividades bancárias. Hoje as atividades bancárias... outro dia fui numa loteria jogar na Mega Sena e tinha uma fila na minha frente de gente pagando conta de luz, conta de telefone, não sei o quê, porque esses locais passaram a se chamar correspondentes bancários. Né? Correspondente bancário é o cara que, ao mesmo tempo que pega a sua aposta, ele está pagando a conta de luz e está fazendo o trabalho do bancário. Só que ele não é representado por sindicato nenhum, os sindicatos bancários não têm acesso a ele e tal. Da mesma forma, os bancos, por exemplo, terceirizaram as atividades do setor financeiro. Então, é sindicato do setor financeiro que não está sob o comando do setor bancário, enfim. Então, claramente, são estratégias que vão... É um desastre, né? A gente não sabe como é que isso vai se desenrolar ainda, mas as decisões recentes são desastrosas, eu diria, em termos de questões de defesa, de proteção do trabalho, coisa que a gente estava conseguindo manter, né? mesmo depois do período FHC. Né? Enfim. Chega, gente. Chega, tá bom. Vou fazer mais uma última rodada.
Bom, também queria parabenizar a apresentação. Em tão pouco tempo conseguiu cobrir várias questões e vários dilemas dessa bibliografia. Eu tenho, na verdade, duas colocações. A primeira é mais uma questão de fato e a segunda é mais uma provocação, talvez. A primeira questão tem a ver com uma curiosidade minha em saber, em relação especificamente às pesquisas que você vem fazendo e que você mencionou, como discursivamente essa reação a esses novos padrões de trabalho se articulam, né? Então, a flexibilização, uma das artimanhas da flexibilização é que flexibilização é um termo muito bacana da concepção do trabalho clássico, né? Então, de certo modo, muitas articulações contra o trabalho clássico demandavam algum tipo de flexibilização. Isso coloca uma questão para a articulação política, ou seja, esses trabalhadores que já estão sob que estão vendo os limites dessa flexibilização, como eles articulam discursos contra esse tipo de trabalho. Eles voltam para discursos que demandam coisas relacionadas ao trabalho clássico, ou eles avançam em um outro tipo de flexibilização, etc., etc. E o segundo ponto, na verdade, relacionado a esse, tem a ver com o que eu acho que é a questão que, pelo menos na minha cabeça, durante toda a sua fala, ficou latejando, então por isso eu vou colocá-la, que tem a ver com a proposta que está nas portas do Congresso, quer dizer, nas portas de saída, porque ela já entrou, que tem a ver com a discussão sobre a nova lei de terceirização, as modificações relacionadas a isso. E tem a ver com a primeira porque uma das coisas sadicamente interessantes tem a ver com um texto que eu li do Paulinho da Força. Eu não sei se esse apelido ainda vai continuar tendo significado, mas ele estava falando que a nova lei, graças às suas emendas, vai aumentar a força dos trabalhadores e a força sindical, ou seja, tentando rearticular discursivamente o significado disso tudo. Enfim, queria saber o que você prevê em termos de desastres trabalhistas se esse tipo de lei avançar, e também entender como é que isso se articula no discurso político. Obrigado. Tomara. Bom, se você está com esse otimismo todo, então eu fico mais tranquilo. Agora tá do nosso lado. Romário agora está do nosso lado. O Romário se manifestou. Romário botou no Facebook dele que contra, não sei o quê, né? O partido dele na Câmara votou. Pois é, exatamente. Ficou medido. Bom, eu primeiro concordo plenamente com o que já foi dito e quero me somar também ao Luiz, dizendo que, de fato, a sua fala sensibilizou vários pontos, né, do diálogo que o trabalho tem com outras áreas de atuação, de reflexão. E duas, em particular, me chamaram a atenção. Elas, assim, não são pontos que você aborda diretamente, nem eu, mas elas, na sua fala, elas provocaram algumas interrogações minhas, mesmo que eu gostaria só de compartilhar. A primeira, muito rapidamente, a relação dessa flexibilização com a questão da mobilidade urbana, né? Até que ponto há um diálogo claro e necessário que favorece, as dificuldades da mobilidade urbana, num certo sentido, favoreceriam uma maior flexibilização das relações de trabalho. E a segunda, que eu acho que me sensibilizou mais, por uma questão de gênero, a relação do trabalho com o trabalho feminino, né? Você não disse isso, mas ficou, de forma nenhuma, acho que você deu a entender isso, mas alguma coisa que ficou na minha reflexão foi até que ponto as maiores facilidades com relação à inserção da mulher no mercado de trabalho através do tempo parcial e em casa, né, na realidade opera negativamente com relação à independência da mulher, à emancipação da mulher, porque ao invés de... Bom, tudo bem, a mulher se sai de casa, ela tem uma dupla jornada de trabalho, mas isso é claro e evidente. No momento que ela não sai de casa, tá, ela compatibiliza, harmoniza e cristaliza, na verdade, o seu papel de dona de casa, de função de cuidar de filhos e trabalhar na casa, e o seu papel de trabalhadora. Isso não aparece mais,
perde a visibilidade, né, dessa tensão. Então, assim, só queria um pouco, já que você provocou, reflexões, um pouco, conversar também um pouco sobre isso. Obrigado. Praticamente todas as perguntas já foram feitas, mas os elogios ainda podem ser reiterados. Muito obrigado, José Ricardo, pela palestra. A minha questão vai muito no sentido do que disse o Adal e um pouco do que tocou, porque o Edmond mencionou a palavra China, né? Enfim, e não somente China, mas todo o padrão asiático, né? O modelo asiático de relações entre Estado e desenvolvimento, Estado e mercado. E o quanto a gente sabe, ou talvez o quanto a gente não saiba, sobre todos esses itens, né, os pontos que você mencionou na sociologia do trabalho e fazendo referência, evidentemente, ao nosso mundo latino-americano, ao nosso mundo brasileiro e latino-americano, as influências que a gente tem de todas as construções teóricas europeias, mas o quanto a gente não conhece do mundo asiático e do que está ocorrendo hoje, né, no mundo asiático, na sociologia do trabalho desse mundo asiático, né, que agora, parafraseando o Mackinder, é o novo pivô geográfico do trabalho, né? Então, quer dizer, se a gente não conhece muito essa realidade, como é que ela dialoga um pouco com essas categorias? Eu acho que isso, enfim, não só na questão da grande indústria, da manufatura, etc., mas também nas relações mais de natureza da sociabilidade, das relações entre o individual e o coletivo, que são totalmente distintas. Então, acho que é um desafio também para o nosso entendimento. Não. Obrigada. Bom dia, muito obrigada. Estive bem contemplada com essa apresentação muito clara do estado da pesquisa. Eu fiquei intrigada quando você falou sobre a questão do gênero, e você falou assim sobre a dificuldade da mulher separar o trabalho da vida. E aí, talvez, inspirado assim, por toda a sua problematização de que o campo da pesquisa precisa se rever e tal, eu fiquei me perguntando se essa divisão é clara, se essa divisão é da mulher entre entender o seu espaço de trabalho como algo alheio à sua vida, enfim, se isso não é algo muito característico desse sujeito que você falou, proletário, em que tem o espaço de trabalho, é um espaço apartado da vida, porque talvez, pensando de uma forma, uma interpretação talvez até romântica, pensando assim, trabalho, a agricultura de subsistência, ou até mesmo os trabalhos informais, em que essa limite fica muito mais difícil de determinar. Eu, na verdade, fiquei pensando, isso é algo dado, isso é algo datado, essa divisão do trabalho e vida, né? Enfim, essa pergunta boba. Porque eu estava me referindo a uma pesquisa europeia específica, então eu acho que você tem toda a razão. Eu compreendi, mas eu comecei a ficar pensando, talvez provocada pela explanação bem rica, sobre como a gente identifica esse limite. Obrigada. Bom, mas não sei responder tudo, não. Como articular a defesa, que o Luiz estava perguntando, eu acho que tem, né, essa discussão, ela tem várias alternativas, mas uma que está me chamando a atenção é um pouco aquilo que eu falei no final da articulação internacional, entendeu? Então, eu acho que tem... Não é articulação internacional no padrão clássico dos sindicatos se articularem em federações internacionais e fazerem encontros internacionais que se juntam representantes de todos os países. É uma coisa que está acontecendo, já existem mais de 100, que eles chamam International Framework Agreements, que são acordos internacionais entre empresas ou entre setores, nos quais determinado padrão de relações de trabalho são acordadas para essas fábricas em todos os lugares do mundo. Então, isso evidentemente, e um dos pontos que essa temática tem colocado é a discussão do trabalho decente, né? Que é uma discussão, não é muito simples, mas de qualquer forma passou a ser um termo que você pode acionar
nas realidades locais, regionais, etc., para garantir, às vezes, condições mínimas de trabalho, respeito à legislação, etc. Mas eu acho que esse tipo de acordo, né, eu acho que isso é consequência da globalização, né, que certamente dá elementos para um debate mais, inclusive, contra a própria estruturação das empresas, porque as empresas, quando as multinacionais, transnacionais, se articulam no mundo inteiro, elas buscam, evidentemente, vantagens comparativas, salários mais baixos, etc., etc. E essas cartas laborais, cartas que são assinadas por essas empresas, em geral, pegam o mínimo, não é, de cada um desses países e colocam num padrão geral. Mas, mesmo assim, isso tem sido objeto de interpelação por parte dos trabalhadores, não é, nacionais, então, utilizando esses acordos internacionais. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Uma das empresas que faz isso de uma forma mais evidente, mais conhecida, é a Volkswagen, né, que tem uma história, uma tradição de relação capital-trabalho na Alemanha, que inclusive regulada por lei, né, da coparticipação, etc., etc. Então, esse tipo de articulação na Alemanha resultou numa pressão para que as empresas da Volkswagen em todos os lugares do mundo tivessem essa famosa carta laboral, carta e tal. Acontece que quando você puxa esses princípios para uma situação como o Brasil, né, e aceitaram também a existência de um comitê mundial de trabalhadores da Volkswagen, né? Então existe um comitê mundial que se reúne regularmente para discutir a situação dos trabalhadores da Volkswagen no mundo inteiro. O Brasil faz parte disso, tem representantes, são todos do ABC Paulista, mas tem representação lá, um deles inclusive aprendeu a falar alemão para poder participar desses eventos. Bom, mas aí o que acontece? Aí o pessoal, a partir da Carta Laboral aqui no Brasil, resolveu criar um Comitê Nacional de Trabalhadores da Volkswagen. Tá? Aí, qual a importância de criar um comitê nacional? Porque a Volkswagen se espalhou em lugares diferentes do Brasil em função de salários mais baixos, sindicatos, não sei o quê. Então, quando você cria essa estrutura, né, a ideia de criar essa estrutura, você reforça a ação sindical, né? Você exige que determinados padrões sejam repetidos pela fábrica em outros lugares, então do ABC para Resende, né? E o resultado, o que foi? A Volkswagen vetou o Comitê Nacional de Trabalhadores da Volkswagen, né? Vetou, não reconhecemos. Eles reconhecem o Comitê Mundial, mas não reconhecem uma articulação nacional. Então, eles estão fazendo reuniões, já estão na 3ª ou 4ª reunião dos trabalhadores só da Volkswagen, no Brasil, fazendo em lugares diferentes. E as reivindicações permanecem, eles usam a carta laboral o tempo todo para falar, mas vocês estão falando isso aqui, por que então vocês não estão aceitando e tal? Mas, de qualquer forma, isso eu acho que é um instrumento, diria, né? Tem que levar em consideração que 80% da economia mundial está associada a empresas transnacionais, né? Então, acordos desse tipo têm uma influência, eu diria, importante em termos de articulação. Com relação ao Paulinho, pelo amor de Deus, me poupa de falar do Paulinho. Na verdade, o Paulinho está sendo mais pragmático do que o pragmatismo da CUT, né, nessa discussão. E, no final das contas, ele está preocupado, ele vai tentar passar hoje, né, um item, né, uma emenda, vai acrescentar a emenda a ideia de que os sindicatos principais que vão controlar, vão fazer negociação para os terceirizados para baixo, né? Há dúvidas se ele vai conseguir isso, quer dizer, aí será certamente uma desmoralização total, porque ele votou a favor e ainda vai perder porque esse é um ponto de discussão com o empresariado. O empresariado não quer isso, exatamente, é evidente que não quer, porque se você reforça o sindicato. E o argumento, evidentemente, da imprensa, né, de oposição conservadora, é o argumento de que
o sindicato é burocratizado, que história é essa de sindicato? Desqualifica o sindicato como uma instituição de representação importante na sociedade brasileira. A gente tem uma história de luta sindical no Brasil nos últimos anos que, pelo amor de Deus, né, ficar falando que sindicato é pelego, não sei o quê, é brincadeira. Até nossos colegas mais de esquerda que falam isso, eu não consigo entender isso, entendeu? Porque esse tipo de argumento, né? Porque tem uma história consolidada, participação em todo o processo de contestação da ditadura militar, todo o processo de articulação, enfim, tem uma história importantíssima, né? É uma instituição respeitada. Se qualquer pesquisa que você fizer, o trabalhador pode achar que o seu sindicato é um monte de ladrão, mas vai considerar a instituição sindical como fundamental, né? Tá colocada na sociedade como uma instituição de representação, não é importante. Então, acho que a questão, no caso, né, eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer na questão da terceirização, mas é um desastre, eu acho um desastre, eu acho que isso vai... eu não sei, não consigo dizer quais são as consequências, mas não me parece que serão boas consequências, né? Desculpe, a questão da... eu, quando coloquei gênero de trabalho, fiquei um pouco preocupado que podia, né, ter como resultado, mas eu acho... o exemplo que eu dei era um exemplo europeu, mas eu acho que a questão do trabalho... Quer dizer, estava em jogo um pouco essa discussão, porque houve um debate entre o movimento feminista e o movimento sindical na Europa, na época, né? O movimento sindical dizendo que as mulheres que participavam, que assumiam contratos de tempo parcial, estavam diminuindo a força dos sindicatos, entendeu? Então, esse embate existiu. E as feministas falavam, não, mas na hora que as mulheres vão trabalhar, vocês são contra e tal, né? Isso, claro, em outros espaços que não o espaço da domicílio. Mas tem também o trabalho a domicílio, né? Então, eu acho que o Milani tem toda a razão. Isso aí é uma lacuna mesmo, entendeu? A gente não sabe nada, sabe pouco. Talvez o Adalberto saiba, o Adalberto sabe tudo. O que é engraçado é que nós temos um sociólogo do trabalho, Levinte, que se interessou muito pela China, mas só que ele mudou de área. Mudou de área, exatamente. Ele se apaixonou pela China, o Tom Dwyer. O Tom Dwyer. Ele passou 2 anos na China fazendo pesquisa, não sei o que, mas não na área de trabalho. E tem muita... ele mudou. BRICS, né? BRICS. Exatamente. Mas, de qualquer forma, tem umas coisas que você vê assim no dia a dia, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu comprei uma caneta outro dia aqui na livraria da Travessa, uma caneta bonitinha e tal. Eu fui olhar ela e estava escrito Made in Vietnam, entendeu? Então, né? É a Ásia e já não é mais a China, né? A China já está repassando, né? Porque... Eu também imagino que deve não sei nada, assim, muito, eu leio, e a coisa laboral lá, né, a luta é muito forte, tem uma pressão muito grande, eles devem ter muito medo, e eles, como sabem que pode ter revolução, tem economia danada. Né? Porque tem um movimento trabalhista forte, está se fortalecendo cada vez mais e tal. Enfim. Então é isso, gente. Obrigado. Bom, Zé Ricardo, muito obrigado pela estimulante, excelente, tanto a apresentação quanto a discussão. Você é sempre muito bem-vindo aqui à nossa casa. Muito obrigado. Me sinto bem-vindo.